A mulher estava dirigindo enquanto se maquiava. De repente, uma idosa em uma scooter elétrica apareceu e a mulher rapidamente desviou o volante e pisou no freio. Apesar de seus esforços, a idosa ainda foi atingida e jogada no ar. Esta cena foi testemunhada pela nora da idosa. A mulher, percebendo o acidente grave que havia causado, decidiu fugir do local sem se importar com o bem-estar da idosa. Para evitar assumir a responsabilidade, a mulher ligou para o ex-namorado, mas sem que ela soubesse, ele era filho da idosa. Depois de desligar, ela propositalmente bateu o carro na beira da estrada, então ela fingiu desmaiar. Logo, o homem chegou e rapidamente ajudou sua ex-namorada a sair do carro. Naquele momento, sua esposa finalmente conseguiu falar com ele. Ela disse apressadamente ao marido que sua sogra havia caído ao tentar desviar de um carro, mas seu marido entendeu mal e pensou que era apenas um ferimento leve. O homem, pensando que não era nada sério, disse à esposa que sua ex-namorada havia sofrido um acidente de carro e que ele precisava levá-la ao hospital primeiro. Se sua mãe não estivesse gravemente ferida, sua esposa deveria levá-la para casa. A esposa estava prestes a explicar a gravidade da situação quando sua ex-namorada agarrou a mão do homem chorando sobre sua perna doendo. Ao ver isso, o homem imediatamente desligou o telefone. A esposa saiu sem escolha e levou sua sogra ao hospital. O médico disse que a paciente precisava de uma cirurgia cerebral imediata ou ela correria risco de morte. O médico pediu que a mulher fosse pagar pela cirurgia e eles a providenciariam. Enquanto isso, o homem, sem saber da gravidade da situação, viu que sua ex-namorada não parecia gravemente ferida. Ele pensou em como sua esposa estava ligando para ele e se preocupou que sua mãe pudesse estar em pior estado. Depois de fazer os preparativos, ele se virou para ir embora. No entanto, a ex-namorada pensou consigo mesma que se ele fosse embora agora, ela poderia não saber quando ele voltaria. Ela tinha que se certificar de que ele lidasse com o assunto do acidente de carro rapidamente. Então, ela o chamou, fingindo preocupação e dizendo: "E se você for embora e as pessoas que fugiram do atropelamento vierem atrás de nós?" O homem garantiu a ela que era uma sociedade cumpridora da lei e que não havia necessidade de se preocupar. Então, ele ligou para o tribunal para solicitar uma intimação para o motorista que fugiu do atropelamento. Enquanto isso, o telefone da sogra tocou com uma notificação de que, devido ao seu envolvimento em um acidente de atropelamento naquela manhã, o tribunal estava agora emitindo uma intimação para que ela comparecesse ao tribunal às 15 horas do dia seguinte. A mulher imediatamente ligou para o marido, repreendendo-o por não ter ido ao hospital ainda, e disse a ele que sua sogra havia sido intimada pelo tribunal pelo atropelamento. Ela pediu que ele descobrisse quem era o autor e se o horário do tribunal poderia ser adiado. O homem, pensando que sua mãe havia apenas escorregado e sofrido um ferimento leve, presumiu que era apenas uma disputa civil que poderia ser resolvida com dinheiro, e então desligou o telefone. Nesse ponto, a ex-namorada ainda estava fingindo ser compreensiva, atiçando o fogo. O médico saiu novamente dizendo que a condição do paciente era crítica e que uma cirurgia cerebral imediata era necessária. Ele disse que apenas um membro direto da família poderia assinar o consentimento. A mulher que ouviu isso ligou para o marido novamente, mas a ex-namorada pegou o telefone e fingiu persuadir o homem a ir ao hospital, dizendo que estava acostumada a ficar sozinha todos esses anos. O homem, vendo o comportamento lamentável da ex-namorada, desligou na cara da esposa. Acreditando que ela estava apenas tendo um acesso de raiva, ele desligou o telefone e garantiu à ex-namorada que ficaria com ela. A esposa, percebendo que o marido havia desligado o telefone, implorou ao médico para salvar sua sogra. O médico, sentindo-se impotente, concordou em tentar o tratamento de emergência, mas no final eles não conseguiram salvar a vida da sogra. Foi só então que o marido finalmente ligou.